Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Papos de Mãe, meu nome é Mauri. Bom pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre o meu relato de parto, pelo SUS, que foi o parto de Miguel. Eu já fiz esse vídeo anteriormente, mas algumas pessoas entraram em contato comigo pedindo para que eu fizesse esse vídeo com um pouco mais de detalhes, tá? Então assim, hoje eu vim detalhar um pouco mais sobre o nosso parto, sobre aquela data tão especial. Então, pessoal, se vocês gostam desse tipo de vídeo, continua comigo, dá aquele joinha, comenta, compartilha, vai ser muito legal interagir com cada um de vocês, tá bom? Então, pessoal, chega de enrolação e vamos pro vídeo? Bom, pessoal, a data prevista para o parto de Miguel era no dia 30 de abril de 2020, porém, alguns dias antes, a doutora suspeitou que eu poderia estar perdendo o líquido e solicitou que eu fosse numa maternidade mais próxima para a gente fazer uma consulta um pouco mais detalhada, com ultrassom de imagem, porque no postinho a gente fazia só ultrassom daquelas que dava para escutar o coração, mas ela queria que eu fizesse uma de imagem para a gente ver ele, como é que ele estava. E pronto, aí eu fui na maternidade aqui da minha cidade. Para eu ser atendida, eu demorei cerca de 3 horas na sala de espera para ser atendida. Quando eu fui atendida pela médica, eu expliquei para ela o que estava acontecendo. Ela falou bem assim para mim que ela não poderia solicitar uma ultrassom de imagem, porque as ultrassons de imagem lá naquele hospital só eram feitas nas mamães que já estão internadas. Então eu não poderia fazer e iria prescrever uma ultrassom para eu fazer no dia seguinte. Aí eu falei pra ela, então não precisa prescrever, porque assim, é só eu ir numa clínica, porque ela falou que iria prescrever para eu ir numa clínica particular e fazer. Aí eu disse, então não precisa prescrever, porque para eu fazer uma ultrassom no hospital, numa clínica, era apenas eu chegar lá com dinheiro, pagar e fazer, não precisaria de prescrição. Porém, eu estava muito preocupada, porque como a médica suspeitou que poderia estar com pouco líquido, então eu fiquei muito preocupada com o Miguel. E eu fui no outro hospital. Nisso, a doutora ligou pra mim, era cerca de 5 horas da tarde, quando ela falou, porque minha consulta nesse dia foi à tarde. E ela ficou lá conversando com a outra médica, porque no postinho onde eu moro são 2 médicas. Ela ficou conversando com a outra médica, mostrando meus exames e tal. Elas chegaram à conclusão que seria melhor eu ir numa maternidade. Sendo que quando ela me ligou, eram as 5 horas da tarde. E eu fui pra a maternidade próxima, da minha casa. E eu esperei 3 horas para ser atendida, foi super mal atendida pela médica, sendo que eu também não fiquei satisfeita pelo que ela me falou, porque médico é ser humano e erra também, Então eu fui numa outra maternidade, numa outra cidade, que também não é muito longe da minha casa, mas a gente foi. Chegando lá, eu fui atendida super rápida. Porém, já era o quê? Era cerca de 11 horas da noite, Porque eu perdi muito tempo na maternidade anterior e quando eu fui para essa outra maternidade já era cerca de 11 horas da noite. Quando eu fui atendida pela médica, sabe o que foi que ela falou para mim? Ela disse, mãe, como é que você suspeita que você tá perdendo um líquido e vem para a maternidade 1 hora dessa? Aí eu falei pra ela, eu disse, porque eu já fui numa maternidade anterior, fui super mal atendida, por isso que eu vim pra cá. Ela disse, olha mãe, aqui a gente não faz ultrassom. Se a senhora quiser fazer ultrassom, a senhora vai ter que vir amanhã, de 5 horas da manhã, esperar uma ficha. São 20 fichas por dia e venha cedo, viu? Porque tem outras mamães que vêm pra cá, que elas madrugam. Eu me senti super mal com tudo aquilo que ela me falou, Aí eu e minha esposa, a gente veio pra casa, A gente veio conversando, debatendo, sobre o assunto. E a gente decidiu no dia seguinte, logo nas primeiras horas da manhã, a gente fazer uma ultrassom paga. Nesse mesmo dia que a gente fez a ultrassom na clínica paga, eu levei pra doutora, ela olhou, todo o exame, tava tudo ok com o Miguel, graças a Deus, não houve nenhuma perca de líquido. Como aconteceu esse imprevisto nessas 2 maternidades próximas à minha residência, então assim, eu fiquei com muito medo em ter Miguel lá. Eu não queria ter Miguel em nenhum desses 2 hospitais, porque eu fui super mal atendida. O primeiro, eu demorei muito a ser atendida, e quando eu fui atendida, a doutora quase não olhou no meu rosto. Então, assim, eu fiquei muito chateada, e eu não queria que Miguel nascesse em nenhum desses 2 hospitais, Então, eu falei pro meu esposo, que na hora do nascimento de Miguel, eu queria que ele me levasse para o Hospital da Mulher, porque ele é um hospital de referência, um hospital humanizado, e assim, lá eles sempre ouvem a mulher,
e eu não me arrependo da decisão que eu tomei. Então, assim, no dia 28 de abril, foi a minha última consulta. Eu falei pra doutora, né, que eu tava muito ansiosa, porém, eu não tava sentindo nada. Não tinha sintoma, assim, de cólica, cansaço, dores, eu não tinha nada. Então, assim, ela me deu um encaminhamento para que eu fosse lá no Hospital da Mulher, para que eu fosse avaliada, né, por uma médica de lá, com mais detalhes. E ela me deu esse documento. Voltei pra casa, super feliz. Aí ela falou pra mim, Mauri, mas fique tranquila, porque pode ser que ela te analise e diga que dá pra você esperar mais um pouco, porque eu tava completando 40 semanas naquela data, né, que o neném pode nascer até com 42 semanas, e pode ser que você já fique lá internada, mas vá com calma, né, que eu tava muito ansiosa, eu tava muito eufórica, que a gente fica, né, quando tá próximo a chegada do neném, a gente fica muito eufórica. Aí eu voltei pra casa, contei pro meu esposo, a mala de Miguel já estava pronta. Então eu deixei minha filha na casa da minha irmã e de lá a gente foi pra maternidade. Eu vou deixar aqui pra vocês algumas fotos. Deu lá na maternidade, né? Essas fotos aqui já vai ser eu internada, que eu não tirei foto antes, eu tava muito ansiosa. Chegando lá, eu passei primeiramente pela triagem, né? Mostrei todos os meus exames, do início ao final da gravidez, todas as ultrassons também. Aí de lá eu fui pra médica. Quando eu cheguei na médica, a médica deu uma olhadinha lá nos meus exames e viu que eu tive pré-diabetes e hipertensão no início da gravidez, que eu também já contei aqui pra vocês, tá? Quem não assistiu, corre lá, que é bem legal, tem várias dicas legais pra vocês. Ela me analisou também, eu tava apenas com 2 centímetros de dilatação, porém não tava sentindo dor nem nada. Ela falou pra mim, Mauri, veja só, aqui o hospital, ele só interna a mamãe quando ela já tá com 7 centímetros de dilatação. Você tá apenas com 2. Porém, eu analisando seus exames, eu vi que você teve hipertensão e pré-diabetes no início da gravidez. Então, assim, a sua gravidez ela é de risco. Quando ela me falou isso, eu fiquei assim mais assustada ainda, porque a minha gravidez ela não foi tratada como risco, porque a minha hipertensão e a minha diabetes foram normalizadas com a dieta. Aí ela falou pra mim, então você vai ficar internada aqui com a gente vai fazer um ultrassom e eu quero saber de você, como é que você quer o seu parto? Você quer um parto cesáreo ou um parto normal? Quando ela me falou isso, eu me senti super acolhida, eu me senti super à vontade, eu me senti abraçada pela equipe do hospital e assim, desde o início eu senti a mão de Deus trabalhando, né? A mão de Deus trabalhando na minha vida. Antes disso acontecer, Deus revelou para minha cunhada, né, pedindo para que a família entrasse em oração e em jejum por mim e Miguel. Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo dias depois, né, porque assim, ele iria trabalhar na nossa vida, sendo que ela não sabia de que forma Jesus iria trabalhar na nossa vida, né. Então, assim, ela falou com a minha mãe, falou com as minhas irmãs, então assim, elas fizeram jejum e oração por alguns dias, né, e eu não sabia disso. E Deus estava com a gente desde o início. Chegando lá, ela me perguntou, né, como é a forma que eu queria. Aí eu falei pra ela, né, eu disse, doutora, eu já sou mãe, né, de uma menina. A gente teve um parto cesáreo. Então, assim, eu queria fazer um parto normal, porque eu vi como era o parto cesáreo. Ela falou pra mim, então tudo bem, eu vou deixar aqui a sua decisão. Então a gente foi, né, aí eu fiquei internada. No primeiro dia, meu esposo não podia ficar comigo, porque eu fiquei internada na ala de baixo, né, onde tinham outras mulheres, e meu esposo não podia ficar comigo. Ele voltou pra casa, né, e isso já era de tardezinha também, eu passei a noite lá embaixo com as outras mães, né, a gente tudo conversando, trocando experiência. No dia seguinte, no dia 1 de maio, eu fui pro quarto andar. Aí o meu esposo, ele já pôde ir comigo, a gente foi fazer, né, a preparação. E na sala onde eu estava, tinha eu e mais uma outra mãe. Essa outra mãe, ela tava tentando segurar o neném, né, porque ela tava de cerca de 32 semanas, mais ou menos, e o neném dela já queria nascer. Então ela ficou internada para o neném não vir antes do tempo, né, para eles tentarem segurar o neném o máximo que puder. E no meu caso, era para ter um neném, né? Então, assim, ela ficava num canto, eu ficava no outro. É super reservado lá. Você não fica exposta para ninguém, entendeu?
Então, assim, a equipe médica foi excelente do início ao final do nascimento de Miguel. Todos os procedimentos que eles iriam fazer, eles me falavam, eles me comunicavam. Eu vou deixar aqui para vocês algumas fotos, a gente caminhando no hospital. A doutora chegou para mim e falou: Mauri, como você já teve um filho, você já teve um parto cesáreo, então a gente não vai poder iniciar um outro parto com introdução de remédios, porque não funciona. A gente vai ter que colocar um balão em você, no colo do seu útero, para que esse balão ele infle e vai causar dilatação. Tudo bem? Aí eu, tudo bem, doutora. Então, ela colocou esse balão lá no colo do útero e ele fica inflando. Quando o balão ele infla, né, por completo, ele se desprende do colo do útero e causa dilatação. Nisso, eu dilatei 4 centímetros, não senti dor nenhuma. E nisso eu continuei andando. Andei e nada da dilatação. Aí ela chegou pra mim e falou: Mauri, então vamos pro chuveiro quente. Eu fui pro chuveiro. Foram banhos e mais banhos. Foram banhos e mais banhos de água quente na minha coluna, assim, nas minhas costas. E nada de Miguel. E daí ela falou pra mim: Mauri, então vamos pra bola. Eu fui pra bola, fiz agachamento. E nisso a dilatação aumentava. A dilatação aumentava, mas eu não tinha cólica nenhuma. Aí ela falou pra mim: Mauri, você tem que sentir um pouquinho de dor, porque quando você sente a dor, né, a contração, aí você tem aquele impulso de empurrar o neném. Tudo bem, vamos estourar a bolsa do Miguel? A gente foi, estourou a bolsa, porque até então a bolsa não tinha rompido ainda. Daí a gente rompeu a bolsa. Aí ela falou: Mauri, às vezes quando a gente vai romper a bolsa, às vezes dói um pouco, mas tudo isso faz parte, tá? Eu, tudo bem. Aí a gente rompeu a bolsa e nisso as horas se passando. Passou o dia 1, nada. Chegou o dia 2, nada de Miguel. E a bolsa já tinha sido rompida já algumas horas. E eu com medo, porque assim, quando rompe a bolsa, tem uma certa quantidade de tempo, né, que o neném consegue ficar lá dentro sem acontecer nada. E nisso eu já estava nervosa. Eu não estava conseguindo comer. De tão nervosa que eu estava. Já estava começando a abalar o meu psicológico. Eu não conseguia mais falar com a família a todo tempo me ligando, mandando mensagem, querendo saber como é que estava, se Miguel tinha nascido. E eu já estava sem cabeça. E eu não conseguia mais tirar foto, eu não conseguia mais falar. De tão ansiosa que eu estava, mas eu não estava sentindo dor. Aí ela falou pra mim: Mauri, olha, você já está com 6 centímetros. A gente vai ter que colocar o soro. Aí ela falou pra mim que colocaria o soro. Eu vou deixar aqui pra vocês a foto. Eu com o soro, fazendo caminhada com o soro. E nisso iria ajudar a dilatar e iria ajudar a ter um pouquinho de cólica. Aí nisso ela colocou. Eu andei pelo hospital, horas e horas e nada de sentir dor. Passaram algumas horas, ela falou pra mim que iria ter que aumentar a dosagem, né? Quando ela aumentou a dosagem, eu fui para 7 centímetros de dilatação. Minha gente, era uma dor insuportável. Quando cheguei a 7 centímetros, já era quando eu comecei a sentir dor. Era uma dor que parecia que estava me quebrando assim, a minha coluna, minhas costas por trás. E nisso a minha barriga ficava dura. Agora sim, essas dores, ela durava alguns segundos e depois ela ia embora. Mas enquanto ela ficava, era muito forte e sentia muita dor. E nisso eu fiquei durante horas, né, sentindo essas dores. E Miguel não nascia, né? Ele chegou em 7 centímetros e não passou disso. Eu disse pra doutora: doutora, eu não tô mais aguentando de dor. Desde ontem que eu não como, porque assim, quando isso começou a afetar o meu psicológico, aí eu não conseguia nem comer e nem beber mais, né? E então, nisso eu passei do dia 1 e o dia 2 sem comer, nada. Tava muito cansada, muito exausta. A minha glicemia baixou, né, por conta disso. Aí eu falei pra ela que eu não tava mais aguentando, né, de dor e nem daquilo tudo, que eu já queria que meu filho nascesse, que todo mundo que entrou comigo já tinha ido embora, já tinha recebido seus nenéns, já tinham descido, e eu tava lá naquele sofrimento e não conseguia. E eu chorei muito. Aí ela falou pra mim, né, dizendo: olha, Mauri, então a gente vai lá, eu vou lá no bloco cirúrgico agora, fazer uma cesariana que já estava marcado. Quando eu voltar, eu venho aqui e converso com você, tudo bem? Aí eu falei pra ela: tudo jóia. Sendo que a dor era tão forte, que eu não aguentei e desliguei o soro. Porque o que me fazia dor era justamente esse soro.
E quando ela voltou, foi a primeira coisa que ela viu. Quem foi que desligou esse soro? Aí eu falei pra ela, disse, doutora, foi eu não tô mais aguentando de dor. E ela assim, ela viu que realmente eu tava muito cansada, eu já tava pálida, já tava exausta. Aí ela falou pra mim, tudo bem, Mauri, você não aguenta mais, você não quer mais tentar o normal, então vamos fazer a cesariana. Tire tudo que você tiver, brinco, colar, ataca de cabelo, tudo que a gente vai preparar você pro bloco cirúrgico. E lá o seu esposo não vai poder acompanhar por conta da pandemia, ele vai ter que ficar aqui fora. Aí eu fui falar, ainda falei pra ela, eu disse, doutora, e nenhuma foto eu vou poder tirar, porque eu queria muito tirar uma foto do nascimento de Miguel. Ela falou, infelizmente não, ninguém aqui tá podendo tirar foto. Aí eu, tudo bem. Sendo que assim, como eu falei pra vocês, né, que Deus estava comigo desde o início, eu acabei fazendo amizade com as meninas lá dentro, né, e eu fiz amizade com uma das enfermeiras. Aí eu falei pra ela, né, perguntei, né, se ela poderia ter uma foto de Miguel lá. Ela falou com o doutor autorizou, e nisso, quando a gente entrou, né, fez o procedimento, Miguel nasceu por volta de 4 horas da tarde. E quando ela fez quando o médico estava fazendo o procedimento de Miguel nascer, ela entrou, tirou a foto de Miguel, registrou a foto de Miguel aqui do meu rosto, vou deixar aqui para vocês verem. Essa foto foi ela que tirou. Agradeci demais a ela e a Deus, né? Primeiramente a Deus, porque se não fosse eles, eu não teria nenhum registro do nascimento de Miguel. E pronto, aí ela foi embora, nunca mais eu a vi, né? Eu agradeci somente na hora, né? E nisso, o Miguel também já nasceu fraquinho, né? Já nasceu com a glicemia dele baixa, como eu falei pra vocês no vídeo anterior também. Ele nasceu com a glicemia baixa justamente por isso, porque eu já tava passando um dia inteiro sem comer, né? Já era 24 horas sem comer e sem beber nada. Depois que Miguel nasceu, eu fui transferida para o quarto e Miguel foi comigo, porque geralmente quando os neném nascem, eles vão para incubadora, né? Vão ficar no bercinho quentinho, se recuperar, né? Para depois ir ficar com a mãe. E Miguel não, Miguel quando nasceu, ele já foi comigo, né? Eu fui na maca e ele foi no bercinho atrás. A gente foi pro quarto, chegando lá, a primeira coisa que me pediram foi para dar de mamar a ele, porque ele estava muito fraquinho. No decorrer dos dias, né, como vocês sabem, ele foi furado, né? Ele era furado a cada 3, 4 horas por dia para ver como é que estava a glicemia dele, se tinha baixado ou não, né? Porque estava muito baixa e isso durou cerca de 2 dias, mais ou menos, ele sendo furado várias vezes por dia. Então, assim, mesmo com essa dificuldade toda, né, que a gente enfrentou após o nascimento dele, né, eu senti a mão de Deus agindo do início ao fim. Depois eu fiquei sabendo dessa corrente de oração, né, que a minha família fez. E eu fiquei imensamente feliz, grata a Deus por isso. Eu sempre me emociono quando eu falo sobre o nascimento de Miguel, porque assim, foi um plano de Deus, né, foi planejado por Deus. Então assim, pessoal, o nosso relato de parto foi basicamente esse, tá? Eu acho que eu não pulei nenhum detalhe, né, sobre o parto. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Se vocês quiserem que eu grave algum outro tipo de assunto, pode deixar nos comentários, pode me chamar no direct, tá? Pode mandar mensagem também lá no Instagram, eu respondo, tá bom? Eu vou deixar passando aqui o meu Instagram, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Vou ficando por aqui. Aquele grande abraço, pessoal. Valeu!